Oi, segundo ano. Na nossa videoaula de hoje, então, nós vamos terminar a parte de músculo, tá? De movimentação. Então, nós vamos hoje ver o módulo 80 da apostila 4 de vocês, da frente 1, tá? Então, nós vamos compreender de início como que ocorre a contração de um músculo. Pessoal, a contração da musculatura nossa ocorre por meio dos deslizamentos dos filamentos de actina em cima dos filamentos de miosina. Processo esse que é conhecido como a teoria dos deslizamentos dos filamentos. E para que esse processo de contração ele possa então dar início, é preciso que tenha então um estímulo. Esse estímulo para a musculatura contrair geralmente é um impulso nervoso que se propaga pela membrana plasmática das fibras musculares. Quando ela propaga pela membrana plasmática das fibras musculares, ela atinge então o que nós chamamos de retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático compreende ao retículo endoplasmático das nossas células comuns. Quando esse impulso nervoso atinge o retículo sarcoplasmático, ele libera então íons de cálcio no sarcoplasma. Sarcoplasma corresponde também ao citoplasma das células comuns. Quando esse cálcio atinge o sarcoplasma, então, ele vai desbloquear sítios de ligação do filamento de actina. Nesse momento, então, pessoal, os filamentos de miosina vão se ligar a pontos específicos dos filamentos de actina e vai iniciar, então, a contração muscular. De que forma? Quando a miosina liga nos filamentos de actina, ela começa, então, a forçar e puxar os filamentos de actina em cima dos filamentos de miosina. Ele começa então a deslizar sobre os filamentos de miosina, ocorrendo então a contração muscular. Quando o músculo está contraído, o sarcômero ele diminui de tamanho. A contração muscular ela vai cessar a partir do momento que o estímulo nervoso deixar aquela região ali e os íons de cálcio, então, retornar para o interior do retículo sarcoplasmático. Então, é dessa maneira, o tempo inteiro, que ocorre a contração e posterior relaxamento do nosso tecido muscular. Só que tem um porém. Para que tudo isso aconteça, é preciso de um suprimento de energia muito alto. E a energia, ela é oriunda, então, daquela molécula chamada de ATP. O ATP que é produzido pela respiração celular, que ocorre no interior das células, uma grande parcela dela lá dentro daquela organela chamada de mitocôndria, tá? E, pessoal, uma coisa que é bastante importante para vocês saberem é que a principal reserva energética que existe nas nossas células musculares é de uma molécula chamada de fosfocreatina. Por que ela é uma reserva energética? Porque a fosfocreatina, ela vai regenerar o ADP. De que forma? A fosfocreatina, ela vai então doar o seu fosfato para o ADP, transformando então em ATP. Compreenderam o processo? Então, o fosfato da fosfocreatina, que é a principal reserva energética, se une ao ADP e vai então reconstituir o ATP, que é a principal energia utilizada pela célula para que ela possa então realizar o processo de contração e relaxamento. E quando a demanda energética de uma célula ela é muito grande e ela precisa regenerar com muita frequência tanto a fosfocreatina quanto o ADP, essa célula muscular então ela intensifica a sua respiração celular e como combustível principal para poder realizar essa respiração celular, ela utiliza o glicogênio. O glicogênio é aquele carboidrato de reserva energética nos animais, presente principalmente no músculo dos animais. Então, ela usa esse glicogênio, produz bastante ATP e vai então regenerar tanto a fosfocreatina, formar um estoque, quanto o ATP que aquela célula muscular ela está necessitando para poder realizar o processo de contração. Só que existe um porém. Se a demanda do músculo, vamos dizer assim, for muito intensa, a atividade dele for muito intensa e o suprimento de oxigênio for pequeno,
a célula não realiza a respiração celular. Lembra que para poder realizar a respiração celular, uma das coisas importantes é a presença do oxigênio. Se não tem a presença suficiente do oxigênio e o seu músculo continua trabalhando, precisando de energia, resta ao seu músculo, então, realizar aquele processo chamado de fermentação, em especial a fermentação lática. O que é a fermentação? Fermentação é um processo de produção de energia que pode ser realizado na ausência de oxigênio. Só que existe um porém. Quando as nossas células musculares fazem a fermentação lática, há um acúmulo de ácido lático. Esse ácido lático, ele acumula lá no sarcoplasma e faz o mesmo papel do que os íons de cálcio faz nesse processo. Então, as nossas células, elas fazem uma contração involuntária. Para essa contração involuntária, nós damos o nome de cãibra ou fadiga muscular. Então, toda vez que você está tendo cãibra, é porque há um baixo suprimento de oxigênio para as suas células musculares. Tudo bem? Vamos continuar então e falar agora um pouquinho sobre a biomecânica da contração muscular. Pessoal, cada fibra muscular nossa, ela obedece àquela lei chamada lei do tudo ou nada. O que significa isso? Se essa fibra muscular vai reagir a um estímulo que ela recebeu, a sua resposta é sempre com a máxima intensidade, com a máxima capacidade. Ela vai sempre reagir o máximo que ela pode. No entanto, para que essa célula, essa fibra muscular, possa então contrair com a sua máxima capacidade, é preciso que esse estímulo que ela está recebendo, ele tenha uma intensidade mínima. Essa intensidade mínima, capaz de estimular a fibra muscular a contrair, nós damos o nome de limiar de excitação. Então, você estimula uma fibra nervosa. Se você conseguiu alcançar o limiar de excitação, ou seja, a intensidade seja o mínimo possível para aquela célula poder responder, então ela vai sempre responder com a máxima capacidade, tá bom? Só que, pessoal, a contração de um músculo no geral depende de quantas fibras musculares vão contrair. Então, conforme você vai intensificando o seu estímulo, maior a quantidade de fibras musculares que vão então entrar em contração, tá? E existe aí um período entre o momento que você aplica o estímulo e que a célula começa a realizar o processo de contração. Para esse período, que é um período curtinho, vamos dizer assim, dá-se o nome a ele de período de latência, tá? Só que, pessoal, o estímulo contínuo às nossas células musculares faz com que elas realizem a máxima capacidade de contração, que elas se contraiam ao máximo. E uma célula que permanece no estado máximo de concentração por um longo período de tempo, vamos dizer assim, ela entra em tetania, que nós falamos, ou se não, tétano muscular. E uma célula que permanece em tetania por longos períodos, ela também vai entrar em fadiga muscular. Essa célula também não vai conseguir, vamos dizer assim, responder muito bem aos estímulos, porque ela entrou no processo de fadiga muscular. É preciso que ela se recupere para que ela possa, então, responder de novo a esse estímulo. E para nós podermos terminar, então, os nossos músculos, de maneira geral, eles mantêm o que nós chamamos de tônus muscular. O que significa isso? Eles mantêm um estado de contração parcial do músculo. Essa contração parcial do músculo é como se fosse uma defesa do nosso corpo, para que os nossos músculos, eles possam, então, no momento exato, poder contrair repentinamente, para o nosso corpo poder realizar algum tipo de defesa, alguma atividade que fosse preciso. Então, esse tônus muscular gera em nós também um tônus muscular por muito tempo, também pode ser capaz de gerar em nós a chamada fadiga muscular. Pessoal, então nós finalizamos com essa videoaula de hoje, sistema muscular, tá bom? Façam, por favor, os exercícios e qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? Até a próxima!